Naquele tempo, Pedro disse a Jesus: Nós que deixamos tudo e te seguimos, que teremos em troca? Jesus lhe disse: Em verdade eu vos digo, vós que me seguistes, quando vier a renovação das coisas, sentar-se no trono da sua glória, vós vos sentareis também sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos e terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e terão por herança a vida eterna. Laus tibi Christe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós celebramos um santo que nosso Senhor inspirou e suscitou para, com o testemunho da sua vida, marcar de modo decisivo a história da humanidade. Por isso é um santo de uma devoção muito espalhada, o glorioso São Bento. São Bento viveu no século V e nasceu na cidadezinha de Núrcia, interior da Itália, e jovem ainda, ele foi para Roma para estudar. Seus pais o mandaram para lá para que estudasse, se formasse. E quando ele chega em Roma, ele encontra uma situação de grande decadência, de grande perdição, queda moral. Nós sabemos que o Império Romano tinha se expandido pelo mundo inteiro, tinha conquistado muito poder, riqueza, grandeza, e isso levou a um excesso de luxo nas pessoas, nas famílias, que foi levando então a uma grande decadência moral. Na história da humanidade nós vemos que os reinos, os impérios que acabaram na história, eles não acabaram porque foram atacados de fora. Eles acabaram principalmente porque começaram a apodrecer por dentro. Quando se perde o ideal, quando se perdem os valores, quando se perde, portanto, a moralidade, e as pessoas começam a buscar somente os prazeres, a riqueza, a ganância, as coisas imediatas da vida, então as pessoas, as famílias, os povos começam a perder o rumo e com isso começam a decair. Então São Bento, jovem, vendo aquela situação, ele se preocupou, não, eu não posso ficar aqui. Se eu ficar em Roma, eu vou me perder nesse mundanismo aqui. Então ele deixa a cidade e vai para uma montanha próxima a Roma, chamada Subiaco, e lá começa uma vida de eremita, dedicado ao silêncio, à oração, à união com Deus, e a sua santidade começa a brilhar e atrair pessoas curiosas que queriam ver aquele jovem eremita que tinha fama de ser um homem de Deus, e logo começam a querer colocar-se sob a sua orientação nos caminhos da santidade. E assim começa a formar-se uma comunidade de monges em torno dele. E São Bento, então, inspirado por Deus, vai escrever a sua famosa regra, chamada Regra de São Bento, onde, segundo as palavras de Deus na Sagrada Escritura e também as tradições dos santos da Igreja, ele vai recolher ali todo um programa de vida na busca da santidade. A regra de São Bento é um marco na história da nossa civilização, porque foi através dela que São Bento vai formar pessoas para uma vida de santidade, uma vida, portanto, humana na sua maior plenitude, na sua maior grandeza, e com isso ele vai influenciar toda a formação da humanidade a partir da sua regra. A regra de São Bento, ela se propõe como uma escola do serviço do Senhor.
quando o homem, a pessoa, quer consagrar-se a Deus deixando o mundo, então São Bento acolhe no mosteiro e primeiro procura provar aquela pessoa, para saber se ela de fato quer buscar a Deus. Feita essa provação, ele então vai aprender ali, o monge, a buscar a Nosso Senhor, seguindo aquilo que é a divisa, o lema da Ordem de São Bento: ora et labora, reza e trabalha. O centro da vida do monge, que é como também da vida do cristão deve ser, é a união com Deus pela oração. Os sacramentos, a oração, especialmente nos mosteiros de celebração da liturgia das horas, o ofício divino, o canto dos salmos nas diversas horas do dia, a leitura orante da Bíblia Sagrada, chamada de Lectio Divina por São Bento, que vai ocupar também uma parte importante do dia, e o trabalho. Os monges deveriam trabalhar a terra para se sustentar e assim, portanto, formar os seus mosteiros. Então, com essa regra de vida, vivida numa vida de fraternidade, em comunidade, é que aquele monge buscava a santidade, buscava servir a Deus. São Bento, na sua vida, foi um homem de Deus, tinha o dom da profecia, fez muitos milagres, e assim a santidade do seu mosteiro se irradiou, e a partir dali foram feitas várias fundações, e foram se espalhando os monges por toda a Europa. E quando o Império Romano caiu, e os bárbaros foram invadindo a Europa, os monges é que recebiam aqueles bárbaros nos mosteiros. E ali eles domavam a ferocidade dos bárbaros, ensinavam os bárbaros a cultivar a terra, ensinavam os bárbaros a cultura, ensinavam os bárbaros, sobretudo, a catequese, a religião, a fé, de modo que a regra de São Bento vivida nos mosteiros que nasceram da sua primeira fundação é que vai moldar o rosto do que nós conhecemos como a Europa e, a partir da Europa, todo o Ocidente. Então, São Bento ele é tido como padroeiro e pai da Europa e pai da nossa civilização, porque justamente ele foi suscitado por Deus num tempo de decadência para trazer ali o fermento do Evangelho que transformou aquela época, aquela sociedade, na sociedade cristã que nós conhecemos. O tempo de São Bento, meus amados irmãos, se parece muito com o nosso tempo também. Hoje nós vivemos um tempo de decadência, em que a civilização cristã, que durante séculos conduziu nossos países, primeiro na Europa, depois aqui na América, está sendo atacada, derrubada a cada dia por tantos ataques contra a família, contra o direito da vida, contra os valores morais, contra a religião. É um momento em que a humanidade está cada dia mais perdida, sem rumo. Então, mais que nunca, São Bento, ele é um exemplo luminoso para nós nos dias de hoje. Temos que voltar à receita de São Bento, se nós quisermos nos manter num mundo civilizado e não cairmos na barbárie, não voltarmos a uma vida sem limites, sem freios do paganismo, como estamos vendo acontecer hoje em dia. Por isso, mais que nunca, é preciso voltar como São Bento, para quê? Para a força do Evangelho, para a busca de Deus na oração, para a busca séria do cumprimento da vontade de Deus no dever. São Bento dizia, reza e trabalha. O cristão vive assim. O cristão busca Deus pela oração e, através do cumprimento da vontade de Deus na sua vocação, ele procura transformar o mundo fazendo o bem, vivendo a sua profissão, trabalhando honestamente. Tudo isso na fraternidade, procurando viver uma vida de caridade fraterna, de união, como São Bento ensinava na vida de comunidade dentro dos seus mosteiros. Então, essa fórmula de São Bento é a fórmula que devemos abraçar de novo para restaurar os valores que formaram a nossa civilização e que essa sociedade pós-moderna está perdendo porque está destruindo a cada dia. E São Bento também, meus amados irmãos, ele é muito conhecido na devoção popular por ser um santo exorcista. Quando começou a crescer o mosteiro de São Bento, infelizmente houve pessoas invejosas que queriam acabar com São Bento. Então, um dia convidaram São Bento para jantar e ofereceram para ele uma taça de vinho envenenada. E quando então São Bento foi tomar a taça de vinho, primeiro ele fez o sinal da cruz
e na mesma hora a taça estourou. E assim Deus revelou para São Bento que era um atentado contra a sua vida. Então, a partir daí, e outras vezes mais que São Bento enfrentou, expulsou o demônio, ele é tido como um santo que protege contra as tentações, contra os ataques do inimigo infernal, contra os males. E essa devoção, ela foi materializada na famosa medalha de São Bento, que tem a cruz de São Bento e aquelas letrinhas que são o exorcismo de São Bento. É uma oração de proteção. Por isso que muitos católicos têm a devoção de carregar consigo a medalhinha de São Bento. Tem aquelas letrinhas, não é? C, S, P, B. Crux Sancti Patris Benedicti. A cruz do Santo Pai Bento, que é o abade, né? O pai dos monges, o Santo Pai Bento. E aí vai dizendo, né? Crux Santa sit mic lux, nunc draco sit mic dux. Que a cruz santa seja minha luz, que o dragão nunca seja o meu chefe. Então vai ser as orações que vão nos protegendo contra o mal. E são sobretudo para nós um compromisso da devoção a São Bento, da fuga do mal, da fuga do pecado, de deixar para trás o dragão na vida de pecado e buscar a luz de Cristo que nos aponte o caminho do céu. Então, honremos hoje o glorioso São Bento, peçamos a Ele que interceda por cada um de nós, por nossas famílias, que nos defenda contra os ataques do espírito maligno e, sobretudo, que São Bento faça brilhar de novo os valores do Evangelho com os quais, num momento difícil no qual a humanidade estava, ele levantou a grande civilização do Ocidente. Que ele possa nos fazer resgatar esses valores que o mundo está perdendo através da força do Evangelho, do amor e fidelidade a nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.